O universo é inimaginavelmente grande. Não apenas grande, mas também imensuravelmente vasto. Antigo. Cada característica com a qual descrevemos o cosmos é um dos extremos. Gostaria de esclarecer esse tamanho extremo com a seguinte comparação. Somos descendentes de dezenas de milhares de gerações da espécie Homo sapiens. Somos parte de um planeta habitado por seres vivos que variam em todas as escalas de tamanho, desde bactérias até enormes baleias azuis. Habitamos um corpo celeste que orbita uma única estrela, que por sua vez circunda o núcleo galáctico da Via Láctea em mais de 200 milhões de anos. Essa galáxia, que pesa mais de 1 trilhão de massas solares e é povoada por 200 a 400 bilhões de estrelas, que chamamos de nosso lar. De fato, há tantas estrelas aqui que sequer poderíamos compreender ou visitar todas. E mesmo a nossa Via Láctea, sim, até mesmo o aglomerado de galáxias que habitamos, o grupo local, quanto mais nos afastamos dessas estruturas, apenas uma pequena gota galáctica em um oceano imensurável que chamamos de universo. Diante da surpreendente diversidade e do puro tamanho não apenas da nossa galáxia, mas do cosmos como um todo, os cientistas questionam a origem de tudo. Qual é a idade do universo? Quão rápido ele está se expandindo? Quão grande ele é? E quais são as dimensões temporais existentes? E, finalmente, quais são as escalas existentes neste universo, com as quais podemos medi-lo e organizá-lo? Meus estimados espectadores, acompanhem-me hoje em uma viagem através e para diferentes escalas do universo. Vocês verão que, por isso, não entendemos apenas o tamanho das galáxias ou do cosmos, mas também observamos outras dimensões, como sua incrível idade e as estruturas gigantescas inimagináveis nas quais nós, humanos, existimos. Claro, este documentário não pode fazer justiça a todo o universo, mas peço que prestem atenção se, após assistir à narrativa que se revelará a vocês nos próximos 50 a 60 minutos, ainda terão a mesma perspectiva sobre o cosmos e suas vidas como antes. Acompanhem-me, queridos espectadores, em uma viagem através das inimagináveis proporções que encontramos no universo. Há várias estimativas sobre as dimensões do universo, mas estas variaram muito ao longo do tempo. Se na década de 1910 até a década de 1920 imaginávamos que o cosmos observável, apenas a Via Láctea, ou seja, realmente apenas nossa galáxia, abrangia cerca de 300 mil anos-luz de tamanho e era infinitamente antigo, esse número foi constantemente corrigido para cima ao longo dos anos. Com telescópios cada vez melhores e um entendimento cosmológico em desenvolvimento, estimou-se apenas 10 anos depois que o universo tinha 2 bilhões de anos e 280 milhões de anos-luz de extensão. No entanto, a realidade continuaria a frustrar os astrônomos deste mundo repetidamente. Ainda na década de 90 do século XX, acreditava-se que o universo tinha 30 bilhões de anos-luz de diâmetro, que em 2006 foi finalmente estimado em 94 bilhões de anos-luz e uma idade de aproximadamente 13,7 a 13,8 bilhões de anos foi finalmente estabelecido. Essas informações se referem a resultados de pesquisa internacionalmente reconhecidos e não devem ser questionados. Com todas essas informações e dados, a cabeça fica bastante confusa. E como ninguém consegue imaginar esses números, mesmo que minimamente, vamos escolher uma abordagem diferente e avançar de outra maneira. Porque surge uma pergunta essencial. O que queremos dizer quando dizemos que o universo é tão grande e tão antigo? Como definimos essa palavra universo, cosmos ou espaço? Podemos certamente afirmar uma coisa. O universo está em toda parte e, pelo nome, é abrangente. Está presente em cada centímetro cúbico da existência, representa a base absoluta e o horizonte da nossa existência. Sem o universo, o mundo não existiria. Um nada que naturalmente não podemos imaginar. Neste ponto, queremos distinguir alguns termos e afirmar o seguinte. Para manter a ordem, dividimos nossa realidade em planeta e espaço sideral. Este último é onde não há planetas ou estrelas. O espaço sideral, embora seja praticamente um vácuo, engloba tudo.
No entanto, nele estão todas as coisas que são importantes para nós, incluindo nosso próprio Sol, a Terra e a Lua. Queremos distinguir aqui o termo espaço sideral do termo espaço-tempo. O que é realmente esse espaço-tempo, essa palavra que usamos tão naturalmente sempre que falamos sobre astronomia? Como nós, humanos, nos autodenominamos seres racionais, criamos conceitos e ordens para organizar nossa realidade, para tornar tudo mais compreensível e perceptível. O espaço não começa simplesmente onde nossa atmosfera termina. Ele nos parece tridimensional e é permeado pelas propriedades de tempo, espaço e gravidade. A constante que se encontra nele é o tempo. Ela é o gatilho da vida, nascimento e criação, da morte de galáxias e seres vivos, e também da evolução. O espaço-tempo é comumente visto como quadridimensional, apesar de nós, humanos, termos grande dificuldade em visualizar uma quarta dimensão. Para simplificar, vamos afirmar que o espaço é, semelhante a um cubo, tridimensional, sendo o tempo frequentemente referido como a quarta dimensão. E já que estamos falando de espaço-tempo, devemos a relação entre ele e a gravidade a Albert Einstein, que já em 1905, em sua teoria especial da relatividade, disse que massas maiores curvam o espaço-tempo e atraem outras massas. Mais precisamente, as massas se aceleram mutuamente. Pensemos na Terra, que está constantemente sendo acelerada na direção do campo gravitacional do Sol, mas devido ao seu impulso de velocidade, permanece em sua órbita. O Sol curva o espaço-tempo de tal maneira que todos os outros planetas existem em sua órbita, na depressão gravitacional resultante. Os planetas também influenciam o Sol. Esse efeito não é relevante do nosso ponto de vista, mas é usado, por exemplo, na pesquisa de exoplanetas para encontrar planetas ao redor de estrelas, usando o chamado método de velocidade radial. Os planetas puxam a estrela e a estrela oscila de acordo. O princípio da gravitação é a força fundamental mais simples e provavelmente a mais significativa em nosso universo. Ela domina no universo, do grande ao pequeno, basicamente tudo. Das interações das menores partículas entre si até a intensa gravidade de um buraco negro que rasga uma estrela. A gravidade está em todo lugar, e até nós, humanos, exercemos gravidade uns sobre os outros. E sobre o nosso planeta. Porém, é extremamente pequena e, por isso, geralmente negligenciável. Neste ponto, queremos iniciar uma tentativa de definição abrangente. O universo está em todos os lugares onde também há gravidade. A gravidade está presente em todo o universo. Se houver algum lugar sem gravidade, esse lugar, se é que é um lugar, não deveria existir ou pertencer a outro universo ou estar em outra dimensão. Portanto, seria um lugar que não pertence ao nosso cosmos. Sem gravidade, nada acontece no universo. E a escala na qual nos movemos aqui é abrangente. Quão abrangente podemos imaginar aqui é difícil de conceber. Provavelmente precisaríamos de 10 vezes o número de físicos trabalhando em todas as universidades do mundo para descrever apenas uma fração do que a gravidade influencia. Concluímos que, sem gravidade, não poderia existir um universo como o conhecemos. Descrevemos o espaço-tempo e a gravidade como onipresentes e os experimentamos todos os dias. E eles apontam para algo que está intimamente ligado a uma descoberta feita por um físico americano no início do século XX. Para isso, viajamos de volta no tempo e lidamos com algo que ainda mantém os astrônomos em suspense e provoca muitas discussões. Estamos na década de 1920 do século XX. Um jovem astrônomo chamado Edwin Paul Hubble se propôs a mudar nossa visão do universo para sempre. Até suas pesquisas, já se sabia que o Sistema Solar existia dentro da Via Láctea e que ela é uma galáxia. No entanto, não se tinha consciência de que existem outras ilhas estelares além da nossa. Nós nos lembramos disso. Antes de Hubble, no início do século XX, acreditava-se que o universo era infinitamente antigo, mas apenas do tamanho da Via Láctea. Contudo, nosso astrônomo favorito provou que muitos objetos do céu estrelado, por muito tempo considerados nebulosas ou poeira, eram galáxias inteiras. Assim, ele ampliou a visão de mundo da humanidade. O universo não estava apenas povoado pela Via Láctea,
mas por incontáveis milhões e bilhões de galáxias. Algumas maiores e mais brilhantes, outras menores que nossa galáxia. Ele conduziu as pessoas de seu pequeno pátio galáctico para um mundo aberto e misterioso. Hubble classificou galáxias espirais e descobriu o desvio para o vermelho da luz das estrelas com o aumento da distância de nós, o efeito Hubble. Isso afirma que, quanto mais distante uma galáxia está de nós, maior é a sua velocidade de fuga e, portanto, seu desvio para o vermelho, porque os comprimentos de onda da luz que recebemos são estendidos. Isso tem a ver com o fato de que qualquer radiação, seja luz visível, rádio, raios X ou radiação infravermelha, ocorre como uma onda no espectro eletromagnético. Quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela contém, razão pela qual a radiação de raios X, gama ou ultravioleta pode ser tão prejudicial para nós. Plantas, animais e todos os micro-organismos na Terra só conseguem perceber uma parte minúscula do espectro. E como a luz de objetos distantes, como galáxias, é esticada em seus comprimentos de onda quando se afasta de nós, muitas vezes se desloca para o infravermelho, enquanto a luz da galáxia de Andrômeda, que está se movendo em nossa direção e colidirá com a Via Láctea em alguns bilhões de anos, é deslocada para o azul. Com base na luz, que é deslocada para o vermelho, os astrônomos podem dizer o quão distante uma galáxia está de nós. Se a luz de uma galáxia é deslocada para o azul, então ela está se aproximando de nós, como ocorre com Andrômeda. Para determinar a distância entre as galáxias, é importante ter um elemento padrão, cuja produção energética é a mesma em todo o universo. Trata-se de uma espécie de vela padrão ou luz padrão. Esse evento é mais perceptível quando ocorre distante de nós. As supernovas do tipo 1 aprovaram ser particularmente adequadas, pois ocorrem sempre da mesma forma no universo. Em uma explosão estelar desse tipo, um anão branco é lançado ao ar, que está em um sistema binário apertado e rouba material de seus companheiros, geralmente uma estrela em sua fase de queima de hidrogênio. As estrelas anãs brancas são os remanescentes de estrelas como o nosso Sol, ultra densas e apenas do tamanho de um planeta, porém tão massivas quanto o nosso Sol ou até mais. Muitas estrelas anãs brancas, como aliás 50% de todas as estrelas na Via Láctea, estão em sistemas binários de estrelas. Em um sistema como esse, sempre há uma estrela mais massiva que a outra. A estrela mais massiva consome seu combustível mais rápido que a menor e, eventualmente, descarta suas camadas. O que resta é um núcleo ultradenso de carbono, um anão branco, cujo material é tão altamente comprimido que uma colher de chá cheia de matéria pesaria várias toneladas. Se ele se aproximar de seu companheiro maior, que antes tinha menos massa, ele rouba material dele, que é transferido para sua superfície através de um disco de acreção. Chega! Se o anão branco agora ultrapassar o 1,45 massas solares, ele se torna instável e reinicia a fusão nuclear, o que desencadeia uma espécie de reação em cadeia e faz o anão branco inteiro explodir. O produto é uma supernova do tipo 1A. E porque sempre explode um anão branco com a mesma massa limite, esse evento tem a mesma intensidade em todo o cosmos. Como as supernovas são sempre muito brilhantes e muitas vezes superam sua galáxia inteira em termos de luminosidade e produção de energia, elas podem ser usadas como velas padrão, especialmente as supernovas do tipo 1A. Se um anão branco explodir a 3 bilhões de anos-luz de distância, a luz recebida será mais fraca do que uma supernova do mesmo tipo que ocorre, por exemplo, a 500 milhões de anos-luz de distância. Se ambos os eventos de supernova forem analisados com base na característica espectral da luz, que emitem igualmente, a redshift da supernova mais distante será significativamente maior do que a do evento de supernova mais próximo. Com base em seus cálculos de supernovas em outras galáxias, Hubble chegou a uma constante de 500 km por segundo por megaparsec, que é uma unidade para medições de distância cosmológica. Um megaparsec equivale a cerca de 3,3 milhões de anos-luz. As observações de Hubble mostraram que uma galáxia que está um megaparsec mais distante do que outra está se afastando de nós 500 km por segundo mais rápido do que a sua colega mais próxima. Essa constante é conhecida desde sempre como a constante de Hubble ou também H0. Com ela, a humanidade se deu conta de que o universo está se expandindo e que deve ter sido minúsculo em algum momento. Pois se tudo está se expandindo, deve ter havido um ponto na história do cosmos, de acordo com as observações de Hubble,
em que ele deve ter sido infinitamente pequeno no passado distante. O número calculado por Hubble foi significativamente reduzido até hoje, mas ainda não há um valor definitivo em que a astronomia possa concordar. Hoje em dia, diz-se que a constante de Hubble deve ser de cerca de 70 a 80 km por segundo por megaparsec, mas os astrônomos discordam sobre isso. Essa disputa é comumente conhecida como a crise cosmológica. Eu também fiz um vídeo sobre isso que linkei para vocês no primeiro comentário e na descrição. O conceito do Big Bang originou-se das observações de Hubble. Há 13,7 bilhões de anos, o cosmos nasceu e vem se expandindo desde então. Toda matéria, radiação e energia devem ter sido anteriormente concentradas em um lugar minúsculo. O que desencadeou o Big Bang e por que o universo ainda está se expandindo é um mistério para os cientistas até hoje. A energia gerada no Big Bang foi tão forte que foi suficiente para expandir os limites do universo? Existe ou existiu alguma fronteira cosmológica? Até hoje, é certo que o universo está se expandindo. Portanto, encontramos aqui uma escala que vai do imensamente grande ao originalmente minúsculo e abrange tudo. O universo talvez estivesse uma vez concentrado em um ponto menor que a célula de um ser humano. Esta escala é ao mesmo tempo a maior e a mais misteriosa. Até hoje, ninguém sabe por que o universo se comporta como observamos. Cientistas suspeitam que tem algo a ver com o próprio vácuo. Eles teorizam uma estranha energia do vácuo, um tipo de energia escura que impulsiona a expansão do universo. O ponto-chave é que quanto mais vácuo existe, mais rápido o universo se expande. O cosmos está se expandindo aceleradamente, conforme evidenciado pelo aumento crescente de espaço vazio e todas as observações desde Hubble. Concretamente, isso significa que uma galáxia a 100 milhões de anos-luz de distância está se afastando de nós mais lentamente do que uma a 10 bilhões de anos-luz de distância. Astrônomos chamam isso de expansão acelerada do universo. Portanto, se o universo está se expandindo cada vez mais rápido, deve haver objetos como galáxias e estrelas além do nosso horizonte de percepção. Isso tem a ver com o fato de que, exceto o próprio universo, nada pode se expandir mais rápido que a luz. Portanto, devido à expansão acelerada do cosmos, há galáxias que estão a mais de 13,7 bilhões de anos-luz de distância de nós. Essa conclusão levou os astrônomos a dividir o cosmos em observável e não observável. Segundo os cálculos, o observável é de cerca de 94 bilhões de anos-luz. Isso tem a ver com o fato de que a luz das galáxias mais distantes certamente leva mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. As ilhas estelares em questão estão naturalmente ainda mais distantes devido à expansão acelerada do universo, chegando a até 42 bilhões de anos-luz, independentemente da direção da observação. E agora, meus estimados espectadores, vem algo que eu mesmo não consigo explicar, mas que, segundo astrônomos estabelecidos, é uma consequência das observações de Hubble e seus muitos sucessores. Enquanto o universo observável parece ter 94 bilhões de anos-luz em todas as direções, os astrônomos calcularam, a partir da expansão acelerada, um tamanho para o universo inobservável, ou seja, o universo real, de impressionantes 23 trilhões e 500 bilhões de anos-luz. Em outras palavras, 23,5 trilhões de anos-luz. Nós não conseguimos nem mesmo imaginar esse número fabuloso em nossos sonhos mais ousados. Portanto, a parte do universo que podemos observar com nossos telescópios representa apenas um 250avos do cosmos inteiro. Essa é uma escala que não conseguimos imaginar racionalmente. E tudo isso em 23,5 trilhões de anos-luz já esteve concentrado em um ponto infinitamente pequeno. E assim, pode ser que exista uma segunda civilização a 10 trilhões de anos-luz de distância, da qual nunca saberemos, porque a transmissão do sinal pela velocidade da luz nem mesmo chegaria lá. Portanto, nos encontramos em uma realidade que, mesmo com a velocidade mais rápida e teoricamente disponível, é atravessada por abismos intransponíveis de vácuo vazio, onde ocasionalmente um aglomerado de galáxias com suas centenas ou milhares de galáxias ilumina a escuridão. Desde a observação de Hubble, que identificou nossa Via Láctea como apenas uma entre muitas ilhas estelares,
até a observação e cálculo dos astrônomos de que o universo observável tem 94 bilhões de anos-luz de extensão e que o verdadeiro e inobservável universo deve ter muitos trilhões de anos-luz de tamanho, passaram-se 100 anos. 100 anos, durante os quais os sinais de rádio emitidos pelos humanos viajaram a uma distância de apenas 100 anos-luz à velocidade da luz. 100 anos-luz, que compõem apenas uma pequena parte da Via Láctea, que se encontra em um cosmos imensuravelmente gigantesco. E mesmo esses 100 anos-luz, se quiséssemos abordá-los e viajar seriamente, comporiam todo o nosso horizonte. Quase tudo neste universo é maior que os humanos, tanto no sentido real quanto no metafórico. Por isso, agora vamos fazer um tour do pequeno ao grande, das menores coisas da Terra às estrelas, galáxias e ainda mais gigantescas estruturas no cosmos. Comecemos pequeno, muito pequeno. Todos os seres vivos da Terra são feitos do mesmo material. Hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio são os principais elementos. Moléculas das quais nós, os animais, plantas, micróbios e vírus, somos feitos. Sem esses elementos, não haveria vida na Terra, e vocês não estariam na situação em que eu estou contando essas coisas para vocês. Esses elementos se combinam para formar os blocos de construção da vida, os aminoácidos, que por sua vez compõem o DNA. DNA, ou também conhecido como ácido desoxirribonucleico, é a palavra para ácido desoxirribonucleico, também conhecido como o material genético da vida na Terra. Nele estão armazenadas todas as características da vida, como aparência, tamanho do corpo, número de extremidades, tipo de locomoção e assim por diante. O DNA está localizado no núcleo de células animais e vegetais e flutua de maneira relativamente solta no corpo de um vírus. Tudo que tem alguma relação com a vida possui DNA. Um núcleo celular tem um tamanho aproximado de 10 micrômetros, o que é cerca de 100 vezes menor que 1 milímetro. Sob um microscópio de luz, o núcleo é geralmente a estrutura mais visível em uma célula. Esta, por sua vez, é um pouco maior que seu núcleo e tem em média 25 micrômetros, o que é cerca de 40 vezes menor que 1 milímetro. Se continuarmos a aumentar a escala, rapidamente chegaremos a coisas que podemos ver a olho nu. A cabeça de um pequeno prego tem cerca de 1 milímetro de largura, uma formiga, por sua vez, é 5 vezes maior. Para um animal desses, um humano deve parecer uma montanha. Em termos de comprimento, humanos com uma altura média de talvez 180 centímetros são 360 vezes maiores que uma formiga. E agora vamos comparar isso com o que sentimos quando estamos diante de uma montanha realmente alta. O Mont Blanc, a maior montanha localizada na Europa Central, possui uma altura de 4.810 metros. É como se empilhássemos de 2 a 3 mil pessoas em pé, uma sobre a outra. Então temos também o Monte Everest, a elevação mais alta da Terra, com mais de 8 quilômetros. E se agora compararmos o Monte Everest com a Terra, ele é menor que uma formiga em comparação com os humanos. A Terra possui um diâmetro de 12.742 km e é, portanto, mais de 1.400 vezes maior que a montanha mais alta da Terra. E é aqui que as escalas ficam realmente interessantes. Nosso planeta é o maior corpo terrestre do Sistema Solar. No Equador, a Terra gira a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km/h. Isso são quase 500 metros por segundo. Em nossas latitudes, a velocidade de rotação da Terra ainda é de 1.000 km por hora. Ela viaja ao redor do Sol a uma velocidade de cerca de 107.208 km/h. Isso equivale a quase 30 km por segundo. Embora existam naves espaciais e sondas que são definitivamente mais rápidas, é necessário muita energia e alguns auxílios gravitacionais de planetas para acelerar naves espaciais ou sondas a essa velocidade. Para comparação, Mercúrio, o corpo celeste mais próximo do Sol, gira em torno dele a 47 km por segundo, sendo um dos mais rápidos do Sistema Solar. Apenas alguns asteroides registram mais de 50 a 70 km por segundo, possuindo assim uma velocidade ainda maior. A Terra é um grande corpo celeste, mas insignificante comparada aos gigantes do Sistema Solar. Os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são todos muito mais massivos do que a Terra.
Júpiter, por exemplo, possui mais de 300 vezes a massa da Terra e acumulou tanto material durante a formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos que pesa mais do que o dobro de todos os outros corpos celestes juntos. O rei dos planetas é o príncipe gravitacional do Sistema Solar. O rei ou a rainha é, obviamente, o nosso Sol. Com mais de 330 mil massas terrestres e um diâmetro de 1.400.000 quilômetros, ela se situa no centro gravitacional do Sistema Solar. Se colocássemos a Terra no lugar de Mercúrio no sistema planetário, o Sol ocuparia quase todo o céu e queimaria impiedosamente tudo em nosso planeta. Nosso sistema solar significa tudo para nós, seres vivos, mas eles também são apenas partes de elementos ainda maiores do universo, coisas que nos deixam atônitos diante de seu tamanho. Se agora dermos zoom out da galáxia, veremos que nosso Sol é, sem surpresa, uma entre centenas de bilhões de estrelas que se perdem diante da infinidade de pontos brilhantes. Não podemos reconhecer nosso Sol e só sabemos onde ele realmente está através de uma marcação. Nossa Via Láctea, que se pensava uma vez que abrangia todo o universo, é uma enorme ilha de estrelas, um lar do qual não sabemos se gerou outras civilizações além da nossa. A Via Láctea, nossa galáxia, tem um diâmetro de cerca de 120 mil anos-luz e uma espessura de seu disco de cerca de 3.000 a 6.000 anos-luz. O centro da galáxia é um pouco mais proeminente e possui um diâmetro de 16 mil anos-luz. A galáxia, nos bilhões de anos desde a sua existência, canibalizou muitas outras galáxias, aumentando assim sua massa, tamanho e o número de estrelas. Restos de outras galáxias que ainda estão colidindo com ela podem ser vistos na forma de enormes correntes de estrelas, restos de massacres galácticos que só acontecerão novamente no futuro com a galáxia de Andrômeda. Nossa galáxia contém de 100 a 300 bilhões de estrelas e uma massa de impressionantes 1,5 trilhões de massas solares. Além da massa visível, que consiste principalmente em estrelas, gás e poeira, a Via Láctea também possui uma quantidade ainda incerta de chamada matéria escura. Não vamos nos aprofundar nisso aqui. No entanto, esse tipo de matéria indetectável está espalhado por todas as galáxias, principalmente nos halos, isto é, nas regiões externas de uma ilha estelar. Ela compõe uma grande parte da matéria deste universo, mas até agora ainda não foi diretamente detectada. A Via Láctea está conectada à galáxia anã Grande Nuvem de Magalhães por pontes de hidrogênio com centenas de milhares de anos-luz de extensão. Alguns astrônomos estimam que ela apenas passa pela Via Láctea, enquanto outros acreditam que ela é uma galáxia companheira da Via Láctea. Ela é significativamente menor do que nossa casa galáctica e não possui nenhuma estrutura visível. A cerca de 160 mil anos-luz de distância, ela é uma das poucas galáxias visíveis a olho nu, ao lado de Andrômeda. Ela, a Via Láctea, Andrômeda e outras galáxias, como Triângulo, são componentes do grupo local, nosso aglomerado local de galáxias. Este inclui galáxias num raio de cerca de 5 a 7 milhões de anos-luz. Este aglomerado de galáxias se destaca por todos os membros estarem gravitacionalmente ligados entre si. Se eles eventualmente colidirão e se fundirão em uma única, enorme galáxia elíptica, atualmente só é certo para Andrômeda e Via Láctea. Se Triangulum ou a Grande Nuvem de Magalhães também cairão vítimas deste cataclismo galáctico, está literalmente escrito nas estrelas. Uma das galáxias mais distantes de nós no grupo local é a chamada Galáxia do Sextante. Ela está a aproximadamente 4,4 milhões de anos-luz de nós e brilha como uma joia cósmica em uma imagem no espectro visível. Ela possui uma forma ligeiramente arredondada e foi abalada no passado por inúmeras explosões de supernovas que lhe deram a aparência atual. Ela é ainda menor que a Pequena Nuvem de Magalhães, com um diâmetro de apenas 5.000 anos-luz. Portanto, ela é apenas tão larga quanto a Via Láctea é espessa em seu ponto mais estreito. No entanto, Sextans é conhecida como uma galáxia onde numerosas novas estrelas estão se formando. Isso é reconhecido pelas regiões avermelhadas de vastas áreas de formação de estrelas, das quais a Via Láctea também possui algumas, embora não tão próximas quanto em Sextans. Não podemos dizer quantas áreas de formação de estrelas Sextans realmente possui.
No entanto, podemos afirmar que toda a galáxia está repleta delas. Aglomerados de galáxias, como o pouco espetacularmente chamado Grupo Local, são invariavelmente componentes de ainda maiores, superaglomerados de galáxias gravitacionalmente frouxamente conectados. Mais especificamente, o Grupo Local é parte do superaglomerado de Virgem, um superaglomerado de pelo menos 100 milhões de anos-luz, no qual o aglomerado de Virgem representa o centro. O Grupo Local, com suas poucas galáxias, faz fronteira com os dois aglomerados de galáxias Sculptor e Maffei 81. Todos os três estão bastante distantes do aglomerado de Virgem e estão mais localizados nas áreas externas do superaglomerado de Virgem. Os próximos maiores aglomerados de galáxias são Fornax e o aglomerado de Eridanos, nomes que se encaixam muito bem em livros de ficção científica. Aqui está uma breve explicação sobre a terminologia. O aglomerado de Virgem é um gigantesco aglomerado de galáxias e consiste exclusivamente em galáxias, enquanto o superaglomerado de Virgem é o nome da coleção de aglomerados de galáxias, sendo Virgem o maior aglomerado de galáxias. Nosso Grupo Local também é um aglomerado de galáxias, mas é minúsculo e quase imperceptível quando o comparamos com Virgem, Ursa Maior, Fornax ou Eridanos. Comparar. Estima-se que no superaglomerado de Virgem existam mais de 2.000 galáxias do tamanho da Via Láctea e além. A massa deste aglomerado de galáxias é tão grande que atrai todos os outros aglomerados em um raio de mais de 200 milhões de anos-luz. O Grupo Local, e isso é tanto interessante quanto confuso, está se afastando do aglomerado central de galáxias de Virgem a 1.000 km por segundo. No entanto, em relação à expansão do universo, eles estão se movendo em direção a ele no geral. Esse fenômeno é chamado de queda de Virgem. Eu já produzi um vídeo sobre isso há alguns anos. A queda significa que, quanto mais distantes as galáxias estão uma da outra, mais rápido elas deveriam se afastar devido à expansão do universo. No entanto, se elas estiverem gravitacionalmente ligadas e a velocidade de atração, como a do aglomerado de Virgem, for maior que a velocidade de expansão com a qual a Via Láctea se afasta desse aglomerado, ou vice-versa, o resultado será uma aproximação. Visto de outra forma, seria assim que os aglomerados de galáxias se atraem gravitacionalmente, mas estão muito distantes um do outro e, portanto, devido à expansão do cosmos, se afastam mais rapidamente do que se movem gravitacionalmente um em direção ao outro. Por isso também a denominação em inglês infall, que traduzido significa invasão, e descreve que nosso aglomerado de galáxias e seus vizinhos estão invadindo a região espacial do aglomerado de galáxias de Virgem. Mas agora segurem-se. Em nossa jornada das pequenas às grandes coisas do universo, ainda estamos longe de chegar ao fim. O próprio superaglomerado de Virgem é parte de uma estrutura ainda maior. Ele é parte de um chamado superaglomerado de galáxias, ou seja, uma coleção de superaglomerados que, por sua vez, são uma coleção de aglomerados de galáxias. Este superaglomerado de galáxias tem o poético e pouco conhecido nome de Laniakea. Ele contém nada menos que mais de 100.000 galáxias e tem uma extensão de mais de 520 milhões de anos-luz. A descoberta de Laniakea em um trabalho publicado por uma equipe de pesquisadores da Universidade do Havaí em 2014 mostrou que o superaglomerado de Virgo, com suas várias milhares de galáxias, é apenas uma pequena extensão de Laniakea. Esta estrutura é enorme e se limita às suas bordas, quase imperceptíveis, aos vazios do universo, enormes espaços vazios no cosmos, onde quase não há matéria. Em um mapa desses superaglomerados de galáxias, Laniakea é colorido de amarelo. E vemos que nossa casa, superaglomerado de galáxias, é apenas uma entre muitas outras coleções de superaglomerados e superaglomerados de galáxias no universo. O número de superaglomerados de galáxias é necessariamente menor do que o de aglomerados de galáxias puras ou superaglomerados. Mas o fato de haver tantos deles fala volumes sobre o tamanho do universo. O tamanho de Laniakea permite reconhecê-la como parte daquela estrutura de veias e redes que atravessa o universo. Ela contém, entre outras coisas, o superaglomerado Hydra Centaurus, que é o vizinho mais próximo de Virgo.
É interessante que Virgo e Hidra Centauros estejam se movendo um em direção ao outro. No entanto, eles ainda estão a mais de 140 milhões de anos-luz de distância, e é questionável se eles algum dia se encontrarão, dado que ainda existe a expansão do universo. Ufa, Terlania quer acumular já sua bem. Você quer trocar informações de endereço com alguém? Você pode simplesmente dizer que é Laniakiano, pois mora no superaglomerado de galáxias Laniakia. Para ser mais preciso, sou um virgoniano, pois faço parte do superaglomerado de Virgem. Às vezes também me considero como parte do grupo local. E para ser mais exato, sou um habitante da Via Láctea. Isso seria uma apresentação bem atrasada, não? Mas se vocês acham que vamos parar por aqui, tenho que decepcioná-los. Ainda tem mais. Em 1990, astrônomos descobriram o Grande Atrator, um superaglomerado de galáxias. Ele se revelou como uma das estruturas mais massivas no universo observável. Possui uma massa de incríveis 10 bilhões de massas solares e está a cerca de 150 a 200 milhões de anos-luz da Terra, distante do superaglomerado de Virgem. E agora vem a parte interessante. O superaglomerado de Virgem, o grupo local e outros aglomerados de galáxias, ou seja, basicamente todo o Laniakea, aparentemente estão se movendo em direção a essa concentração de massa a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. O centro de gravidade do Grande Atrator está no aglomerado de galáxias Norma, uma coleção de ilhas estelares que deve pesar várias milhares de galáxias e, portanto, em termos de massa, está muito acima do superaglomerado de Virgem, ou seja, a coleção de aglomerados de galáxias dos quais o grupo local também faz parte. Norma em si é dificilmente observável da Terra, pois o aglomerado está atrás do plano da Via Láctea, e só podemos reconhecer uma pequena parte dessa monstruosidade ao observar. Em outras palavras, Norma tem mais massa em um único aglomerado de galáxias do que todos os aglomerados de galáxias do superaglomerado de Virgem juntos. E o Grande Atrator, ou seja, este superaglomerado, deve ser dezenas de vezes mais massivo do que Norma. Não é surpresa que seja a estrutura mais massiva conhecida no cosmos. No entanto, deve-se também mencionar que a existência do Grande Atrator é muito controversa na ciência, pois é postulada apenas pelo movimento do grupo local, do aglomerado de Virgem e de outros aglomerados de galáxias nessa direção. Sozinho, no entanto, também o Grande Atrator, segundo os cientistas, isso não seria suficiente para permitir o movimento dos aglomerados. Muitos, portanto, suspeitam de estruturas semelhantes em tamanho ou ainda mais massivas do que Norma, que poderiam fazer parte do Grande Atrator, atraindo implacavelmente aglomerados de galáxias em nossa vizinhança imediata e que, novamente, estão escondidos pelo plano da Via Láctea. Assim, uma equipe de cientistas da Universidade da Austrália, liderada por Lister Stavely Smith, anunciou na última década ter descoberto um total de 883 galáxias escondidas atrás da Via Láctea na região do Grande Atrator. No entanto, essas galáxias que estão a 250 milhões de anos-luz de distância de nós ainda não forneceram a explicação esperada, pois não eram massivas o suficiente para explicar a estranha massa gigante geralmente atribuída ao Grande Atrator. No entanto, não importa quão gigantes, massivas ou gravitacionalmente monstruosas essas grandes estruturas do universo sejam, todas elas fazem parte das maiores estruturas do universo, os chamados filamentos. Podemos imaginar isso como uma rede galáctica que atravessa todo o cosmos. As dimensões desses filamentos se estendem por bilhões de anos-luz. Eles provavelmente se estendem além do cosmos conhecido, ou seja, além desses 94 bilhões de anos-luz, para a parte inobservável do universo. A existência dos filamentos é devida à gravidade, aquela força primordial que puxa tudo para si. Mais precisamente, eles representam as flutuações de densidade que devem ter prevalecido no início do universo logo após o Big Bang e que podem ser encontradas, entre outras coisas, na radiação cósmica de fundo do universo como diferenças sutis de temperatura. Nesses pontos, a matéria simplesmente se acumulou ao longo do desenvolvimento do universo e, portanto, não é surpresa que a maioria das galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados e superaglomerados de galáxias e outras estruturas maiores possam ser encontradas lá. E aqui temos agora o fechamento do círculo das pequenas coisas do universo até as maiores estruturas. Tudo neste universo pode ser mais uma vez rastreado até o Big Bang. Esta é a verdadeira escala incompreensível do universo,
visível e invisível ao mesmo tempo, dominando a estrutura do universo, mesmo depois de 13,7 bilhões de anos. Ele é responsável por fazer com que a matéria se organize em filamentos onde galáxias são formadas, que por sua vez se agrupam gravitacionalmente em aglomerados de galáxias, que juntos formam superaglomerados e finalmente se unem em superaglomerados de galáxias, dos quais Laniakea é apenas um entre muitos. Essas escalas não só nos deixam perplexos, como também nos paralisam de admiração diante da força primordial do universo. Neste documentário, até agora, examinamos escalas que, por um lado, tratam das forças fundamentais do cosmos e, por outro, abordam as dimensões do universo, tanto em termos de expansão quanto do tamanho puro que objetos como galáxias ou superaglomerados de galáxias possuem. Mas e quanto ao tempo, aquela propriedade fundamental do cosmos que sempre segue em uma única direção? A resposta para isso é simples. A escala do tempo pode ser encontrada em todo o cosmos. Portanto, poderíamos começar em qualquer momento, mas vamos começar no ano 2000 antes do nascimento de Cristo. Estamos no início do Neolítico. Os egípcios começam a usar 365 dias, enquanto na Europa as tribos germânicas guerreiam entre si. Olhar para o céu estrelado daquela época causaria surpresa. A estrela Alpha Draconis, também conhecida pelo seu próprio nome Tuban, está a 300 anos-luz de distância da Terra e assume, na maioria das culturas do mundo, nessa época, o papel de estrela polar, que hoje é ocupado pela Stella Polaris. Fica claro que até o céu estrelado, aparentemente imutável, muda com o tempo. Isso ocorre principalmente porque as estrelas da Via Láctea não apenas orbitam o centro galáctico, e todas possuem uma velocidade própria, mas também porque o eixo da Terra não é estável no espaço e executa um movimento de precessão em um ritmo de 25.700 anos. Devemos imaginar isso como um peão, que embora esteja girando, oscila um pouco de vez em quando. O centro do seu eixo se move um pouco como resultado. O mesmo se aplica à Terra. De 2800 a 1300 a.C., Tuban era a estrela polar do norte da Terra. Ele foi substituído por volta de 850 a.C. por HR 4822 e HR 4893 na constelação de Girafa e na estrela Kochab, também conhecida como Beta Umi. No entanto, há alguns séculos, Stella Polaris, também conhecida como Alpha Umi, está no aparente centro do céu. Por exemplo, se observarmos o lapso de tempo de uma noite, veremos que o céu parece girar em torno dessa estrela. Assim, com o passar do tempo, o céu noturno se transforma. Por exemplo, em alguns milhares de anos, será que a estrela dupla Alpha Centauri A e B se aproximará mais do Sistema Solar? A distância que a estrela estará então da Terra é de apenas cerca de 3 anos-luz. Ele então será uma das estrelas mais brilhantes do céu e continuará se afastando cada vez mais do Sistema Solar. Os intervalos de tempo mencionados parecem extensos para nós, seres humanos. Desde que Tuban era a estrela polar da Terra, várias centenas de gerações de vidas humanas surgiram. Nossa vida cultural e nossa tecnologia deram saltos impressionantes durante esse tempo. No entanto, os astros parecem não se impressionar com isso, pois eles se moveram apenas de forma muito gradual. Se ampliarmos um pouco a escala e observarmos outros objetos no céu noturno, veremos não apenas estrelas ou planetas, mas também galáxias. No tempo de Hubble, eles ainda eram posicionados na Via Láctea e chamados de nebulosas espirais. Com sua definição como galáxias próprias, o universo não apenas se tornou maior, mas também significativamente mais antigo. Vamos olhar para a galáxia Whirlpool, que fica a cerca de 25 milhões de anos-luz de distância, uma das galáxias mais fotogênicas que o universo tem a oferecer, na minha opinião, objetiva e modesta. Capturada pelo Hubble, no final de 2004, vemos o exemplo perfeito de uma galáxia espiral. Como a água que flui para um ralo, as estrelas parecem fluir para o centro da galáxia. A galáxia tem os braços espirais mais proeminentes e distintos que já foram observados em uma ilha estelar. Ela é atravessada por centenas de regiões de formação de estrelas, onde novas estrelas são formadas a partir de gás e poeira. Novos mundos estão sendo formados em todos os lugares onde a galáxia possui manchas avermelhadas.
Além da Whirlpool, existe outra galáxia menor, que não tem forma definida e que podemos identificar com olhos treinados como uma galáxia anã. As duas ilhas estelares estão prestes a se fundir, com a Whirlpool despedaçando a menor galáxia. Todos os eventos que ocorreram aqui, na verdade, devemos expressar no passado. Vemos a história do universo se desdobrando diante de nós. Esta não é a galáxia do redemoinho atual. Como a luz dessa ilha estelar precisou de 25 milhões de anos-luz para chegar até nós, estamos vendo o passado do cosmos, o passado dessa galáxia. Não podemos saber como a galáxia Whirlpool realmente se parece atualmente e quais características ela possui agora. Em 25 milhões de anos, até mesmo uma galáxia como essa mudaria muito. Mas o que são 25 milhões de anos no contexto geral da história do cosmos? O Sol precisa de mais de 200 milhões de anos para orbitar o centro da Via Láctea. Se retrocedêssemos 3 voltas galácticas ao nosso objeto central, não encontraríamos nem mesmo vida multicelular na Terra. Desde a formação do Sol, este talvez tenha completado apenas 20 voltas completas ao redor da galáxia. Períodos de tempo que são tão inimagináveis para nós quanto as distâncias gigantescas com as quais estamos lidando neste vídeo. E como sugerido, olhamos para o passado quando praticamos astronomia. Por isso, podemos chamar essa ciência de paleontologia da luz ou arqueologia da luz. Nada do que vemos no universo acontece simultaneamente do nosso ponto de vista. Assim, percebemos o cosmos distorcido no tempo. Sem essa característica essencial, possivelmente não existiríamos. Depois que essa propriedade da astronomia se tornou conhecida, os astrônomos se perguntaram: até que ponto podemos realmente olhar para o passado do universo e quais instrumentos precisamos para isso? Quando o telescópio espacial Hubble foi lançado ao espaço há mais de 30 anos e gerações inteiras de pessoas ficaram maravilhadas com as incríveis imagens que o telescópio capturou, alguns astrônomos pensaram: e se tentássemos encontrar os objetos mais antigos do universo? Os equipamentos estavam disponíveis com o telescópio Hubble, mas quanto à execução, ainda havia incerteza. Como deveríamos encontrar galáxias tão antigas que a luz delas só poderia nos alcançar de forma muito fraca? Uma equipe de pesquisadores se dedicou a isso do dia 3 de setembro de 2003 até o dia 16. Janeiro de 2004, dentro de 4 meses e meio, eles olharam com o Hubble para uma região do céu que, do ponto de vista da Terra, correspondia a cerca de 1/10 do diâmetro da Lua no céu, ou cerca de 1/40 milionésimo do céu inteiro. Astrônomos tiraram 800 imagens desta região do céu em cerca de 11 dias de exposição de 13 anos. Eles esperavam encontrar galáxias formadas logo após o Big Bang. E veja só, o resultado foi talvez a foto mais importante já tirada pelo Hubble. Descobriram dezenas de milhares de galáxias nesta região do céu do tamanho de um grão de areia, a maioria das quais se formou apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Esta imagem mostra as galáxias mais distantes e, portanto, mais fracamente iluminadas no universo conhecido. O Hubble Ultra Deep Field, como uma espécie de imagem que vai ao cosmos ultrativo de uma região do céu do tamanho de um grão de areia, mostra quão imensurável deve ser o universo. Se pesquisássemos cada área do céu por um tempo semelhante com telescópios, provavelmente descobriríamos trilhões de ilhas estelares que preencheriam todo o cosmos observável. Compreender plenamente o significado dessa imagem provavelmente é impossível até para os melhores astrônomos. Cada uma dessas galáxias possui estrelas como a Via Láctea, ou seja, centenas de bilhões delas. Portanto, nesta imagem, podemos ver muitos trilhões de estrelas, e quem sabe onde a vida poderia ter se desenvolvido aqui. Algumas galáxias são facilmente reconhecíveis. As galáxias mais jovens visíveis estão a apenas centenas de milhões de anos-luz de distância. Ao dar zoom na imagem, aproximadamente onde está a galáxia espiral amarela, os astrônomos encontraram uma galáxia muito fracamente iluminada, deslocada para o vermelho. Esta antiga, como a mais velha ilha estelar que já foi encontrada. Ela tem cerca de 13 bilhões de anos e está a uma distância correspondente, ou seja, 13 bilhões de anos-luz, da Terra. Para ser mais preciso, ela estava a 13 bilhões de anos-luz da Terra quando emitiu a luz. Agora, é claro, ela está muito mais distante, pois quanto mais longe ela está, mais rápido se afasta de nós. Esta imagem fez história. No entanto, levaria cerca de 2 décadas até que esse recorde fosse superado novamente.
O telescópio espacial James Webb foi lançado ao espaço em dezembro de 2021 e desde então está no ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Sol. Sua missão científica concreta começou em julho de 2022. Uma das suas primeiras imagens foi do aglomerado de galáxias SMACS 0723. Este contém centenas de ilhas estelares a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz de distância. Este aglomerado também já foi capturado pelo Hubble. Com o Webb, os cientistas obtiveram um instantâneo detalhado do cosmos antes de 4,5 bilhões de anos. Uma das galáxias foi capturada acidentalmente pelo telescópio. O telescópio coletou a luz emitida pela ilha estelar quase que de passagem. Como resultado, foi encontrada uma galáxia antiga que, segundo os cientistas, deve ter se formado apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Muitos pesquisadores estão certos de que o Webb quebrou o recorde do telescópio Hubble da galáxia mais antiga já encontrada. No entanto, as galáxias descobertas por ambos os telescópios estão tão distantes que sua forma, aparência exata, tamanho e massa são desconhecidos. Devido à sua enorme idade e distância, as galáxias surgiram logo após o Big Bang. Para nós, elas são muito antigas, mas na realidade representam um momento na história do cosmos em que eram muito jovens. Portanto, estamos olhando para as galáxias mais jovens e mais distantes que conseguimos registrar até agora. No entanto, a escala temporal, assim como a de tamanho e distância, tem um limite, mais uma vez o Big Bang. Tudo o que se estende até 300 mil anos após o Big Bang, do ponto de vista temporal, não pode ser observado por nós, pois o universo, até esse ponto, ainda não era permeável à radiação. Apenas através da radiação cósmica de fundo ou da estrutura do cosmos podemos inferir a forma do universo e como o universo poderia ter parecido antes desse tempo. Isso também significa que, mesmo com os melhores telescópios como o James Webb ou o Extremely Large Telescope ainda em construção no Chile, nunca poderemos realmente chegar ao verdadeiro início do espaço e do tempo. Essa é uma escala que é simplesmente inatingível para nós. Gravidade, expansão, distância, tamanho e tempo são escalas que aprendemos hoje. Porém, não é segredo que há muito mais além disso. E quanto às estrelas? E os buracos negros ou estrelas de nêutrons? Quão pesados podem ser os objetos mais densos do universo? Quanta energia é criada em uma supernova ou em um surto de raios gama? Com que outra ordem ainda poderíamos nos ocupar neste universo? Vimos que o universo observável não é maior que 94 bilhões de anos-luz, mas o universo inobservável deve ter muitas dezenas de trilhões de anos-luz. Esta parte do cosmos está se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz e contém estrelas, galáxias e planetas que provavelmente nunca poderemos observar e entender. O universo como um todo sempre permanecerá oculto para nós. E não importa o quão longe olhamos para o passado, sempre haverá uma parte do universo que parece escapar da ciência devido à sua enorme distância de nós ou às suas estranhas características. Também observamos que somos apenas uma parte de um todo maior. Habitamos um filamento do universo contendo superaglomerados galácticos que possuem superaglomerados com aglomerados de galáxias, e assim sucessivamente. Lanakeia, Virgem, Fornax, Escultor ou Eridanus são nomes futuristas ou míticos com os quais estamos lidando aqui. Eles representam não apenas escalas indescritíveis, mas também, em última análise, nosso lar. Igualmente incríveis são as distâncias e as escalas de tempo que aprendemos. Com toda a justiça, podemos afirmar que já entendemos bastante do universo e descrevemos muito bem suas características mais fundamentais. Contudo, ainda não sabemos de onde vêm essas características e quais escalas as influenciam. Por isso, parece sensato, apesar das escalas imensuráveis com as quais a astronomia lida, nos concentrarmos em nós mesmos de vez em quando. Lembramo-nos da formiga, para quem os humanos devem parecer montanhas ambulantes. Se as formigas possuíssem um pensamento individual como nós, sem implicar que são animais estúpidos, elas poderiam nos descrever e entender, mas talvez nunca descobrissem os mecanismos mais fundamentais que nos impulsionam.
elas teriam que se conformar com o fato de que estão em um mundo de gigantes. O mesmo acontece conosco. Temos que lidar com o fato de que este cosmos é mais velho, maior e mais distante do que podemos imaginar. Nenhum número no mundo pode descrever o que a astronomia quer nos ensinar com imagens das galáxias mais antigas ou das maiores estruturas. Moderação. Aceitemos o que temos e busquemos novidades apenas dentro de nossas possibilidades. Então também aprenderemos a ter paciência. E ao longo do tempo, ou seja, ao longo de muitas centenas de gerações, o universo também mudará. Descreveremos essas mudanças, talvez as vejamos no céu estrelado e percebamos que a paciência e a moderação são duas habilidades de nossa espécie para lidar melhor com a escala incontrolável chamada tempo ou o tamanho do universo. Principalmente, não controlaremos o tempo dessa maneira, mas pelo menos o suportaremos de forma mais agradável e o preencheremos com sentido. O estudo das estrelas pode ser uma maneira de descobrir esse sentido.